Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Estamos começando mais um podcast Odisseia, podcast dedicado ao seu desenvolvimento humano, pessoal. E hoje, tratando de um tema muito relevante para o momento em que nós estamos vivendo agora, que é quando um debate vira uma disputa. E nós percebemos isso com muita frequência na atualidade, inclusive com instâncias muito elevadas de poder, de representatividade, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre essa temática. Para isso, estou eu aqui, Saulo César, e meu querido amigo, irmão, cofundador do Odisseia Academy, Haroldo Dutra Dias. Tudo bem, Haroldo? Bom dia, Saulo. Bom dia a todos que nos acompanham. Nesse podcast já se tornou tradicional, né, Saulo? Mas hoje eu confesso que a gente tem um tema de grande impacto, né? Grande impacto. Haroldo, eu queria começar, porque a gente colocou o tema, né, quando o debate vira uma disputa, e aparentemente nós estamos caminhando na direção de uma sociedade que muito mais disputa do que debate. A gente pode reconhecer isso tanto nas relações entre famílias, entre os casais, mas recentemente num evento que ele tem impacto, dada a relevância, dado a importância desse país no contexto mundial, que foi o recente, eu vou colocar entre aspas, debate entre o Joe Biden e o Trump, o Donald Trump, que deveria ter sido um debate para que as pessoas pudessem analisar propostas, ideias de dois candidatos a um dos cargos, com certeza, mais importantes do nosso planeta, e aquele aparente debate se tornou uma disputa deplorável e, assim, com situações constrangedoras. A gente realmente está vivenciando essa situação de uma sociedade que caminha mais para disputas do que para debates? Ah, sem dúvida, Saulo. Antes disso, eu até queria fazer uma observação que nós aqui do Odisseia Academy, nós não estamos preocupados com os desdobramentos jurídicos ou desdobramentos políticos do debate Donald Trump-Joe Biden. Aqui no Odisseia Academy, nós estamos interessados na questão psicológica, comportamental do debate, e a gente vai se ater a isso, né? Então, quem está nos ouvindo, quem está acompanhando o podcast, isso aqui não é um comentário político do debate Joe Biden-Donald Trump. Nós não vamos entrar em questão política, econômica, social. Nós vamos fazer uma avaliação comportamental. E, dito isso, o que nós estamos percebendo na sociedade, Saulo? Especialmente nós que somos pais, temos filhos aí na escola, na universidade, na faculdade, né? As pessoas perderam a capacidade de argumentar, de debater. E cada vez mais estão alteradas, num desequilíbrio emocional, dispostas a agredir e impor as suas opiniões. Então, essa é uma queixa, eu acho que geral, né, Sal? É. Em todas as instâncias, a gente vê isso entre casais, famílias, ambiente de trabalho. E eu achei interessante uma coisa que você colocou, Haroldo, a gente perder a capacidade de debater. Ou seja, vamos voltar um pouquinho para a pessoa que está nos ouvindo, que está nos assistindo. Como é que a gente pode reconhecer a diferença entre um debate e uma disputa? O que caracteriza essa fronteira de uma pessoa que está disputando e de uma pessoa que de fato ela vai debater? Sal, eu adoro uma frase que diz assim: no debate, as ideias saem maiores. Na disputa, as pessoas saem menores. Adoro isso. Aqui está a distinção, ou pelo menos o cerne da distinção, entre um debate e uma disputa. No debate, há um confronto de ideias, de visões, de perspectivas. Na disputa, há um confronto entre pessoas.
O objetivo do debate é testar ideias, enriquecer as ideias, colocar as ideias à prova. Na disputa, o objetivo é ofender, agredir e vencer o adversário. Então, Interessante que a gente viu esse exemplo no debate entre o isso. Biden e o Trump, exatamente em várias situações em que, inclusive, se ignorava a pergunta que tinha sido feita e a pessoa respondia assim: "Ó, porque esse fulano, essa pessoa", e às vezes até com adjetivos bem Isso. complicados, né, em se Isso. tratando daquilo que a gente esperava ver de 2 pessoas que estão disputando um dos cargos mais importantes E do do, do do, do mundo. mundo, né? Do mundo. E eu acho que você foi num ponto fundamental, Saulo. O que a gente espera de dois candidatos à presidência dos Estados Unidos da América? Que eles sejam capazes, primeiro, de articular ideias e programas políticos, programas de governo. Então, porque o mundo está de olho naquele encontro para entender assim, qual será o direcionamento do país? Qual será a política externa do país? Qual será a política econômica? Qual a perspectiva de cada candidato? E o que a gente percebeu? Em nenhum momento houve debate de ideias. Então, eles estavam preocupados em agredir um ao outro. Então, eles já começam, não se cumprimentam. Eles trazem para uma conversa assunto doméstico e privado. Por exemplo, tem um momento, Sal, que eles começam a discutir quem joga golfe melhor, né? Quem está com mais vigor físico. Nesse ponto chegou a completa infantilidade, né? Eu faço mais jardas, o meu taco. Assim, virou um assim, menino de grupo brigando no recreio, né? O momento em que o Biden começa a expor a vida conjugal do Trump, os deslizes do Trump, no momento em que o Trump expõe o filho do Biden, os processos e aquelas acusações, então a gente percebe que é uma disputa, um está querendo destruir o outro, mas os dois saíram menores. Isso aqui é curioso, né? O Biden saiu muito menor e o Trump também, né? O Trump confirmando tudo aquilo, né? Todas as críticas que se fazem a ele, né? Então, ninguém saiu ganhando com aquilo. Então, a gente viu um festival de horrores, de socos e pontapés, né? Sem nenhum propósito para o que eles querem. O que eles querem? A Casa Branca. Né? Eles querem assumir um cargo, né? O que aquela disputa os fez avançar uma jarda em direção à Casa Branca? Nada, né? Nada, eles caminharam para trás, né? E a gente sai sem saber quais são as ideias, porque a gente percebeu que tinha e é um discurso de ataque ensaiado, né? Em que eles ficam repetindo a mesma coisa durante uma hora. E Haroldo, é interessante quando a gente olha aquele exemplo, né, que foi assistido por talvez até a casa de bilhões de pessoas ao redor do mundo, É, as emoções em jogo numa disputa e num debate são diferentes. A gente fala muito do nosso equilíbrio emocional, a gente trata isso aqui no Odisseia Academy de uma maneira muito profunda, existem emoções diferentes que se prestam a coisas diferentes, e acho que essas emoções que atuam num debate são diferentes das emoções que atuam numa disputa. O que está exato. presente numa disputa? Numa disputa, como você está atacando e sendo atacado, o clima é de perigo e ameaça. Com isso, a gente ativa o sistema de alarme, que é o sistema nervoso autônomo simpático. Então você dilata a pupila, aumenta o batimento cardíaco, você começa a produzir cortisol, você tem toda uma fisiologia
para atacar ou fugir. E quais são as emoções ligadas ao sistema de alarme? Medo, antecipação, raiva, repulsa ou nojo, tristeza, olha que interessante, solidão, quer dizer, essas são as emoções envolvidas numa Parece que é a disputa. lista das emoções que aqueles 2 homens estavam experimentando ali, e que a própria audiência acabou sendo levada a esse tipo de A, estado emocional assistindo aquele a esse, evento. e a gente via isso no rosto deles, né, Saulo? Assim, expressões de nojo, né, que é a emoção repulsa, né? Umas caras e bocas, né? Aliás, muito infantis até, né? Muito infantis para 2 candidatos à presidência da República dos Estados Unidos, né? Expressões muito infantis. E aí eu gostaria de destacar isso, Sal, o nível de infantilidade na gestão das emoções, né? De ambos. Então, uma regulação emocional muito deficiente, e você não espera isso de senhores da idade deles, né, Saulo? E de Exato. senhores que ocuparam e ocupam os cargos que eles ocupam, né? A gente espera uma maturidade emocional maior, né? E, e aí a gente percebia, assim, aquelas caras de repulsa, de raiva, de tristeza, né? Porque era nítido quando o ataque ia para um ponto mais pessoal, uma certa tristeza, né? Assim, a gente percebia quando o Trump começa a falar do filho do Biden, dos processos do filho, você percebe a cara de tristeza. Mas quando o Biden fala que no momento em que a esposa do Trump estava grávida, ele procurou prostituta, você percebe um constrangimento também nele, né? Uma tristeza, uma repulsa também, uma raiva, né? Um medo, né? Muita expressão de medo. O sistema de alarme. É o sistema de alarme. Então, ainda que eles não estivessem falando nada, Saulo, ainda que você cortasse o áudio, eu acho que uma leitura só da face, eu já arriscaria de que, ó, isso é uma disputa, não é um debate. Porque no debate, Saulo, você procura deixar o outro confortável para expor suas ideias. Você assume uma postura colaborativa. Porque eu sei que a minha ideia vai sair maior, porque eu vou trocar ideia com você. Então, no debate, as ideias saem maiores. Então, há um processo colaborativo. No debate, há uma maturidade, né? Então, eu acho que no aspecto emocional, a gente percebe o sistema de alarme ativado. Gente, quem não está entendendo o que eu estou falando, isso é um dos pilares do Odisseia Academy, né? Da formação do Odisseu. No curso, a gente fala detalhes sobre isso. A gente aborda todas essas emoções, né? Eu estou vendo o pessoal levantando aí umas questões de comportamento, mas daqui a pouquinho nós vamos falar sobre comportamento, né? Que uma coisa é emoção, outra coisa é comportamento. Cinismo é um comportamento decorrente da ativação do sistema de alarme, mas já não é emoção, já é comportamento. Daqui a pouquinho a gente fala de comportamento, né, Saulo? Vamos lá. Eu quero voltar ainda um pouquinho na questão da você citou a maturidade de quem participa num debate. E, de fato, para você ir para um debate, pressupõe que a pessoa seja minimamente madura para entrar nessa esfera do debate. Ou É, seja, uma pessoa imatura, uma pessoa despreparada, quando ela entra numa conversa, é provável que essa conversa, se envolver um tema complexo, controverso, vai cair numa disputa e não num debate. uma E disputa. quando você colocou da regulagem emocional como sendo um dos fatores para que a pessoa possa, de fato, se posicionar de uma maneira mais adequada num debate, além da regulagem emocional, o que mais que uma pessoa precisa para ter condição de debater e não disputar? Saulo, alguns requisitos aqui, né? Vamos fazer um brainstorm, né? Eu acho que primeiro uma autoestima organizada, uma boa autoestima, porque no debate não há espaço para você ficar provando que você é bom.
num debate não há espaço para pessoas que têm muita insegurança quanto à sua própria autoimagem. Então, o debate exige pessoas maduras do ponto de vista da autoestima. Você tem que estar em dia com a sua autoestima. Segundo, você não pode ser muito suscetível, porque, veja, no debate você está discutindo ideias, não estou discutindo você, eu. Não é sobre você nem sobre mim, é sobre as ideias. Então, se for uma pessoa muito suscetível, ela não dá conta de discutir ideia, porque ela leva tudo para o lado pessoal. Então, ela acha que pelo simples fato da ideia ser dela, ou pelo fato dela defender a ideia, ninguém pode criticar. Sabe aquelas pessoas suscetíveis, que não recebem feedback, não lidam bem com crítica? Essas pessoas têm que trabalhar isso, porque senão elas não dão conta de debater. Outra coisa, Interessante isso que você comentou. A pessoa que ela é imatura, ela confunde a própria identidade com as ideias. confunde, confunde, confunde. E a gente viu isso, Saulo, ano passado, nas eleições no Brasil. Né? As pessoas não estavam defendendo ideias, elas se tornaram torcedores de ideia. Então, torcedor é 95% emoção. Né? Ontem teve um jogo aqui em Belo Horizonte, um clássico, né, entre o Atlético Mineiro e o Flamengo. São dois adversários assim históricos, né? E aí teve um jogo puramente passional. Você não espera de um torcedor do Flamengo, você não espera de um torcedor do Galo, né, do Atlético Mineiro, que ele venha justificar o porquê ele torce pelo time, que ele venha apresentar uma argumentação e dados estatísticos. Não. O que você espera de um torcedor? Paixão, fidelidade emocional. Né? Então, o que a gente percebe? Tem pessoas que não dão conta de sustentar ideias, porque elas viram torcedores. Então, elas são passionais, agressivas. Elas defendem as ideias de uma maneira infantil, como uma criança que defende o seu brinquedo. Uma criancinha de 1 aninho, de 2 aninhos, defendendo o brinquedo. Então, para defender o brinquedo, ela bate no coleguinha, ela puxa o cabelo, ela põe o dedo no olho, ela sai chorando com o brinquedinho na mão. Né? Então, tem gente que lida com as suas ideias como se fosse um brinquedinho e como se a pessoa tivesse 1 aninho de idade, 2 aninhos de idade. Então, se você critica a ideia dela, ela já te ofende, ela te agride até fisicamente. Né? Então, E, e como a pessoa pode começar a. Porque a gente vai perceber isso, a gente também está entrando em período eleitoral no Brasil, o ano que vem também. A gente vai ter momentos em que as pessoas vão ser levadas a essa posição de confronto de ideias. E quando a pessoa está nesse estado emocional de disputa com aquelas emoções, o comportamento dela não é um comportamento favorável, às vezes nem a ela mesma, né, eu não vou nem dizer nem a ela. porque a gente pensa no comportamento como sendo algo que surge independente do estado emocional, como se ele tivesse desconectado, e não dá para separar comportamento de emoções. Uma pessoa que está tomada por determinadas emoções, ela vai ter um tipo de comportamento que é É, característico daquelas emoções. Ou seja, aonde é que a pessoa deve tentar atuar primeiro, no comportamento ou na emoção? na emoção. Na emoção. Porque comportamento é sempre resultado. Comportamento é a ponta do iceberg. Então, eu preciso entender o drive, né? A força propulsora. Né? O que está sustentando o comportamento? O que está direcionando o comportamento? Qual é a turbina que está fazendo aquele avião voar? O comportamento é a aeronave. O que está por trás, as emoções e a mentalidade, são as turbinas do avião. Sem as turbinas, o avião não voa, não decola. Né? Então, eu começaria, Saulo, e a gente fala muito isso.
Trabalhar equilíbrio das emoções e trabalhar a mentalidade. Equilíbrio das emoções envolve autoconhecimento, regulação emocional, alfabetização emocional, porque eu tenho que ser capaz de entender que tipo de emoção eu estou experimentando e que tipo de emoção meu interlocutor está manifestando, né? Sem isso, eu fico perdido, né? Eu tenho que entender quais emoções estão sendo expressas. Mas eu preciso também de um trabalho de mentalidade, Sal. É o seguinte, a mente é igual paraquedas. Ela foi feita para trabalhar aberto. Então, a mente fechada, né, uma pessoa que não tem leitura, que não está num processo de aprendizado e de desenvolvimento pessoal, uma pessoa que não está lapidando a sua mentalidade, uma pessoa que não treina a retórica, que não treina a argumentação, atrofia. Atrofia. Ela não consegue se expressar, ela não consegue dizer as coisas de forma clara. E isso é treino. Veja, isso não é um talento inato, isso é treino, né? Isso é treino. Interessante você comentar do treino e da alfabetização emocional. Quando a gente vai para a escola, a gente passa ali 1 ano, 2 anos se Isso, alfabetizando, entendendo exatamente. as letrinhas, como é que as letras se juntam para formar fonemas, os fonemas Exatamente. para palavras, e isso é importante, sem dúvida nenhuma. Agora, algo tão importante quanto o nosso equilíbrio emocional, parece que a gente passa ao largo, né, não existe uma preocupação ou uma estratégia consciente de desenvolver essa alfabetização emocional. Por quê? A gente fala muito sobre isso aqui no Odisseia Academy, né, Saulo? Que a escola, o processo educacional, acho que no mundo hoje, ele tem um único propósito que é a formação de mão de obra. É colocar profissionais no mercado. Veja, não tem nenhum problema quanto a isso, né? Eu acho que esse tem que ser um dos objetivos, sim, da escola. O que a gente, nós, você e eu não acreditamos é que esse deva ser o único objetivo da escola. Então, o nosso problema não é que esse seja um dos objetivos. A nossa crítica é que esse seja o único objetivo da escola. Apenas formar mão de obra para o mercado de trabalho. Porque aí você não forma ser humano, né? E o que seria formar um ser humano? Dar para esse ser humano, desde o jardim da infância até o último ano da faculdade, alfabetização emocional. Treino, treino para que essa pessoa consiga lidar com as suas emoções, conheça as suas emoções e aprenda a lidar com isso. E veja o impacto da alfabetização emocional. Acabou de sair agora o filme Divertidamente 2. Eu já estou recebendo várias mensagens falando: nossa, é aquilo que você fala lá no Odisseia. Olha, que legal! Emoção primária, emoção secundária. Eu falei: oh meu Deus, que coisa boa! Ficava eu e Saulo aqui falando no Odisseia, agora está num filme, passando no mundo inteiro, né? Então veja o impacto da psicoeducação, Saulo. Veja o impacto que tem a alfabetização emocional, né? Bastou o filme aí, tá todo mundo falando de emoções. Gente, a gente vai ter um podcast aqui especial para isso, viu? Só para comentar o filme. Mas eu fiquei feliz da vida. Agora imagina se os nossos jovens fossem expostos a esse tipo de educação durante 25 anos. Eles seriam seres humanos melhores? Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida disso, Sal. Melhores do que eles são hoje? Seguramente eles seriam. Não tenho a menor dúvida, né? Você comentou de psicoeducação, Haroldo. Essa palavra é uma palavra que tem se tornado cada vez mais frequente. E do que a psicoeducação se diferencia da educação? Por que surgiu essa proposta de falar de uma psicoeducação? Que talvez, se as pessoas que participaram da disputa e não do debate fossem É, psicoeducadas, talvez a gente tivesse visto um debate
e não a disputa. É legal, Saulo, porque a psicoeducação está dentro do grande guarda-chuva da educação. Então, a educação é um guarda-chuva, e debaixo desse guarda-chuva você tem várias educações especializadas. A psicoeducação é uma delas. Mas qual que é o problema? O problema é que se privilegiou alguns tipos de educação e esquecemos de outras. Então, hoje, a gente confunde educação com intelectualização, com erudição. Então, você dá muita educação em química, em física, matemática, português, história, geografia. Aí você pergunta para a pessoa, qual a diferença entre emoção e sentimento? Ela não sabe. Qual a diferença entre debate e disputa? Ela não sabe. Agora, então, nós não estamos estudando o ser humano, nós estamos estudando só o externo. Nós estamos estudando mais as coisas do que a pessoa. Aí fala, não, nós estudamos pessoa, a gente estuda sociologia. Olha, sociologia é grupo, não é um indivíduo. Então tem muito pouco sobre o indivíduo. É Sobre, né? interessante isso, porque as emoções têm um papel fundamental na nossa vida. Inclusive, eu diria que em algumas situações elas são até determinantes. E é curioso, né, como a gente se deslocou nessa direção de estudar mais a parte intelectual, que até do ponto de vista biológico é mais recente, é uma estrutura que É, surge muito mais recente do que as estruturas neurológicas ligadas às emoções, né. Por que que a gente, entre aspas, né, deixou de lado esse estudo das emoções, a reflexão sobre as emoções? O que que será que aconteceu que aquilo que tem mais impacto, que é mais importante, que deveria ser estudado, desenvolvido, a gente ignorou? Saulo, eu gosto muito de uma hipótese da a Brené Brown. No livro e no TED Talk dela, sobre vulnerabilidade. Eu penso que quando você estuda o ser humano, quando você estuda a si mesmo, suas emoções, sua mentalidade, você tem que assumir sua vulnerabilidade. Isso é desconfortável. Porque as pessoas elas têm um preconceito, eu não quero parecer fraco. Eu não vou falar do que eu estou sentindo, porque isso é fraqueza. Eu não vou aprofundar aqui nos meus traumas, na minha história, porque isso é fraqueza. Uma pessoa forte é o contrário, né? A pessoa forte é a pessoa que assume a sua vulnerabilidade. Porque quando você não assume, aí que ela se mostra. Então eu vou dar um exemplo aqui, né? O Trump é uma pessoa que tem muita dificuldade de assumir a vulnerabilidade dele, mas a vulnerabilidade dele salta aos olhos. Né? Ele é motivo de chacota nos Estados Unidos. Tem programas humorísticos nos Estados Unidos que colocam o Trump com um bico de neném, andando num velocípede como se ele fosse um bebê. Por quê? Ele tem tanta dificuldade de lidar com a vulnerabilidade dele que ele acaba sendo mais infantil do que a média das pessoas. Né? Então, não era preferível assumir a vulnerabilidade? Porque se ele assumisse, ele se tornaria mais maduro. Porque você só transforma aquilo que você aceita e aquilo que você conhece. Se eu não aceito a minha fragilidade e se eu não conheço a minha fragilidade, eu sou escravo dela. Então a gente vê no Trump uma figura que é escravo, ele é um escravo da própria vulnerabilidade. Eu vejo ali fortes problemas de autoestima, daí a arrogância dele, porque geralmente as pessoas arrogantes, elas estão num processo de defesa, elas estão se defendendo de tão frágeis que elas são. Eu vejo um tanto de coisa, não vou fazer uma terapia aqui com. Né? Não seria nem ético da minha parte, né? Mas a gente percebe isso, né? Quer dizer, ele precisaria de assumir isso, né? Assumir isso. Entender, mergulhar nisso, e acredito que ele sairia mais maduro do processo, né? E é uma frase que a gente gosta muito do Jim Rohn, né, Sal? Que é:
O Jim Rohn diz assim: você precisa trabalhar mais duro em você do que na sua atividade profissional. Então, essa disposição de lapidar-se, desenvolver-se, nossa, é prioridade, não é, Saulo? Então, acho que muito importante isso que você colocou, Haroldo, porque trabalhar, reconhecer a própria vulnerabilidade é um sinal de força e não de fraqueza. É, não de fraqueza, de E as muita pessoas força. confundem isso. Confundem Confundem. total. Total. Porque veja, Saulo, querendo ou não, e aí eu jogo a bola para você, na área financeira, quando você vai iniciar um novo projeto, um investimento, você não faz um levantamento dos riscos? E, aliás, muitas razões de fracasso é exatamente para a pessoa não olhar o risco. Né? Não olhar o E, que pode dar errado, quais são as limitações, quais são os problemas. e isso aí, Saulo, é assumir a vulnerabilidade. Então, nenhum diretor financeiro, nenhum economista, diante de um projeto, vai deixar de fazer uma avaliação de risco. Porque, veja, o fato de você conhecer as vulnerabilidades de um projeto, de um empreendimento, não significa que você não vai fazê-lo. Significa que você vai se preparar para isso, né? Sabendo quais são os riscos, você vai fazer um contingenciamento de risco. A ideia é a mesma aqui, Sal. Se eu não olho para os meus riscos, minhas fraquezas emocionais, minha vulnerabilidade, eu não consigo contingenciar esses riscos. E aí, É qual que que é o muitas, prejuízo? No relacionamento afetivo, no trabalho, aí pode ser uma tragédia. é que muitas pessoas, muitas vezes as pessoas confundem vulnerabilidade com fraqueza. É, é. Elas entendem que uma coisa é sinônimo da outra, e não são, né? Uma Não, pessoa vulnerável não necessariamente é uma pessoa fraca. eu acho que fraqueza, Saulo, é quando você se nega a examinar os riscos. Aí você se torna fraco. Porque aí você se torna uma presa fácil. Quando você não está disposto a examinar, é aquele SWOT, aquela planilha SWOT, né? Eu lembro que uma vez eu estava fazendo um trabalho de escola aqui, gente, o Saulo me ajudou a fazer uma planilha SWOT, né? E naquela planilha, que é uma metodologia, né, Saulo? Tá lá, E forças muito, e né? fraquezas. Forças e fraquezas. Você coloca o projeto lá e fala: quais são as fraquezas desse projeto? Ah, tem uma grande concorrência. Ah, esse mercado é muito restritivo. Ah, o investimento, o custo é muito alto. Você tem que saber isso. Você tem que saber isso. E por que não com a gente? Eu tenho que saber quais são meus traumas de infância, minhas perdas e danos, minhas fragilidades. Eu tenho que saber isso, porque como que eu vou partir para um casamento se eu não souber isso? Né? E é interessante isso que você comentou, porque às vezes o debate vira uma disputa exatamente por conta da pessoa não reconhecer esses elementos que fazem parte da própria vulnerabilidade. Eu me lembro uma vez que eu estava conversando com uma pessoa, na época, no início da pandemia, e a pessoa com uma posição agressiva, falando mal de todo mundo, da quantidade de pessoas responsáveis, negligência, e assim, estava exaltado. Em determinado momento eu perguntei: escuta, e parece que você está com medo, né? Aí a pessoa desmontou, saltou apavorado. Tem 2 filhos pequenos, não sei o que que vai ser, estou preocupado financeiramente. Ou seja, a pessoa, por não reconhecer que ela estava temerosa, ela converteu aquilo numa postura de ataque, de agressão, e que era completamente improdutivo para a situação que ela estava Para a vivenciando, não situação. ia dar em nada, Para a né. situação. Para a situação. Ô, Saulo, tem uma pergunta maravilhosa aqui do Alan Moisés, queria até agradecer a pergunta, que é qual que é a contribuição do Odisseia Academy para isso que a gente está falando aqui? Alan, a contribuição é o seguinte: toda terça e quinta, 20 horas, horário de Brasília. Na terça eu, na quinta o Saulo, a gente faz uma live gratuita abordando esses temas. Você tem o canal Odisseia no YouTube, gratuito, com mais de 300 mil inscritos.
muitos e centenas de vídeos abordando esses temas, estão lá disponíveis gratuitamente. Além disso, a gente tem, a cada 2 meses, a gente faz um evento 100% online, 100% gratuito, de uma semana, onde você recebe uma minissérie com 3 episódios e tem 5 lives gratuitas. E para quem quer aprofundar mais, nós temos um curso, esse pago, né? Você faz a matrícula, porque o Odisseia é uma escola. E aí esse curso tem uma formação profunda. E para quem quer aprofundar mais ainda, a gente tem a formação Platinum e temos o encontro do final de ano, né? Então, aí, fora isso, tem o meu perfil no Instagram, @HaroldoDutradias, o perfil do Saulo, Saulo, Saulo CR Silva. Saulo CR Silva, onde a gente posta stories, reels, posts, tratando desses temas. Então, se aproxima aqui do Odisseia, o projeto já vai para 5 anos, mais de 7.000 alunas e alunos que matricularam, e em cada evento gratuito que a gente faz, a gente tem em torno de 35 mil inscritos. Então, essa é a contribuição, Alan, do Odisseia Academy para as pessoas, para isso tudo que nós estamos falando aqui, né? Excelente, excelente. Bom, resumo perfeito. Haroldo, uma última palavra para que as pessoas comecem a melhorar sua capacidade de debater ideias e não disputar como pessoas. Yes. Eu penso que a disputa é uma armadilha, sabe, Saulo? Raramente isso ocorre, tá? Tem pessoas que já chegam de má fé, já chegam com vontade de disputar e elas já chegam te agredindo. Às vezes é intencional, mas isso é raro, isso não é a maioria dos casos. Eu penso que na maioria dos casos a gente cai numa armadilha, Saulo. Você começa uma conversa e aí a pessoa fala uma coisa, você perde o equilíbrio emocional, você cai na armadilha, daqui a pouco você está disputando de forma inconsciente. Então, qual que é a dica que eu queria deixar aqui? É normal, tudo bem, gente. Tudo bem. Veja, eu caio nessa armadilha toda semana. Eu caio nessa armadilha. Fica tranquilo. Só que tem um detalhe. Agora eu já sei quando eu caí. Agora eu tenho perfeita noção de quando eu caio na armadilha. Então, quando eu caio na armadilha, eu já penso: nossa, Haroldo, você mordeu a ratoeira. Dá um jeito de sair disso, né? E aí eu tento. Então, eu já dei um passo. Eu estou consciente de quando eu caio na armadilha. A maioria das pessoas não. A maioria das pessoas caem na armadilha e nem se dão conta de que caíram nela. Então é importante isso. Como é que eu sei que eu caí na armadilha? Quando eu começo a disputar entre pessoas, não tem mais ideia. Quando não há mais debate de ideia e quando eu perco o respeito pela manifestação do outro. É isso. Na disputa, eu não estou interessado no que o outro está falando. No debate, não. No debate, numa conversa madura, eu estou profundamente interessado no que o outro tem a me dizer, porque eu sei que de alguma maneira aquilo vai contribuir para ampliar a minha mentalidade. Essa é a distinção. Excelente, excelente. Pessoal, estamos chegando ao fim de mais um podcast Odisseia. Quero agradecer muito a sua atenção, a participação. Lembrando sempre, se você não está inscrito no canal do Odisseia Academy do YouTube, se inscreva para você sempre receber a indicação de quando a gente tem o lançamento de um novo podcast. Compartilha com outras pessoas. Eu acho que a temática de hoje ela vale o compartilhamento para que a gente possa realmente desenvolver essa capacidade de debater ao invés da gente disputar, e tenho certeza que a nossa vida, a vida das pessoas à nossa volta, da sociedade, vai ser melhor se a gente desenvolver essa habilidade. Haroldo, muito obrigado. Até o nosso Saulo, próximo podcast.
Até o próximo podcast. Um abraço, pessoal.